poder conscientizar que o primeiro passeio que eu fiz depois de 1 ano e 2 meses internada no hospital, eu escolhi para o shopping, que eu amo shopping, gente. Gosto de ir pro shopping, não, eu vou. Primeiro fui para a igreja, lógico, depois eu fui para o shopping. E aí fui com a minha família, o passeio estava maravilhoso, mas antes de terminar, poderia ter sido perfeito, mas aconteceu um cenário em que um grupo de jovens me avistou, começaram a fazer expressão de vômito ao me ver e começaram a rir entre eles, apontando para mim. Naquele momento, eu queria chorar. Não vou negar, queria chorar mesmo, porque é constrangimento, né? Mas logo eu tive a noção que era muito mais sobre eles do que sobre mim. Sobre a falta de conhecimento deles do que sobre a minha inteligência emocional. E eu sabia que eu não precisava aceitar que necessariamente aquilo vai interferir na minha vida. A gente pode aceitar que não tem como mudar o mundo, mas a gente não precisa aceitar que aquelas ações desconfortáveis, constrangedoras, vai interferir na nossa inteligência emocional. E hoje eu vivo. Quando alguém olha para mim, eu acho que é minha fã, com certeza. Com certeza. É verdade, eu falo isso para minha filha. Ó, como é que funciona. Eu digo para ela isso. Quando ficarem te olhando, é porque estão gostando. O que mais te inspira a continuar inovando, né? E o que te motiva nos dias difíceis? É gerar valor na vida do outro, né? É muito fantástico quanto Deus, ele age na minha vida, ele vai trazendo sinais, né? Mas a gente precisa ter um olhar de fé para reconhecer esses sinais, porque se não é só um sinal, é só algum passatempo ali numa causa. E toda vez que eu estou pensando em desistir do meu trabalho, porque é muito difícil, vou falar a verdade aqui, é muito difícil criar conteúdo. E tem dias que eu estou super desanimada para criar conteúdo, e às vezes eu falo, não, vou dar um tempo, e aí me para uma pessoa na rua e diz, sempre nessas situações, Jessi, eu encontrei seu vídeo no Instagram e mudou o meu dia. Então, quando eu acordo com a vontade de desistir do meu trabalho, naqueles dias difíceis, com fases dificilmente falando no emocional, eu lembro daquelas pessoas que mudaram a vida delas através da minha. E é um serviço que a gente faz, né? Eu também faço a minha troca, porque para eu poder cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim também. Então, eu faço terapia, eu tenho todo o processo na musculatura espiritual, que eu digo, né? Que se a gente não treinar, vai atrofiar, né? Então, tem o emocional, tem espiritualidade, é todo um conjunto que a gente está trabalhando isso, consegue manter em forma todo o nosso trabalho, estar inspirados. Isso aí é mais... Você é luz. É mais do que um trabalho, né? É uma missão, é um ministério que você tem. Na verdade, é isso. Deus te escolheu, você sabe disso. E para Deus não importa se a gente tem os olhos, se a gente não tem os olhos. Para Deus isso não importa, importa a nossa essência. E a tua essência, o Senhor está contando com a tua essência. Por isso que é lindo, por isso que tudo que você faz dá certo, por isso que tudo que você fala atinge. É por causa disso. Mas eu vou continuar. O que significa sucesso para você? Sucesso é uma palavra que hoje muitas pessoas dizem, né? Mas a gente, voltando pela felicidade... a gente entende que a felicidade está na causa do sucesso e não na consequência dele. Felicidade é a causa, é tudo aquilo que está no caminho, no processo. Então, o que eu digo, que o sucesso não é chegar no topo da montanha, mas é viver a construção, viver o processo para chegar até o topo da montanha. Porque quando a gente vive esse processo, a gente consegue apreciar a vista quando chega no topo. Então, a gente entende que o sucesso é muito mais sobre aquilo que a gente sente do que aquilo que os outros conseguem ver. Às vezes a gente fica tão focado naquele sucesso de mostrar para o outro, mas nem sempre você está feliz com isso. Nem sempre você está vivendo uma verdadeira felicidade. Então a gente precisa primeiro ter o foco de que o sucesso é o que a gente sente, são as nossas emoções, é ter equilíbrio disso, né? É uma construção, e eu sempre penso que realmente o sucesso está na construção. Principalmente para eu não me atrapalhar e não me perder na minha trajetória como atleta. Porque eu sei que nem todas as vezes eu vou chegar no ouro, no lugar mais alto do pódio. Mas uma trajetória não se resume a isso, porque senão seria só frustração muitas vezes, porque não é sempre que a gente está conquistando o ouro. Mas é todas as vezes que eu posso estar aprendendo com cada experiência para chegar no ouro e estar preparada para reconhecer aquele propósito. E isso, de verdade, é o sucesso.
A inclusão e a acessibilidade, né, fazem parte da sua vida, a busca pela inclusão e pela acessibilidade. Qual a importância da inclusão no esporte e na sociedade em geral? Com certeza, né? Porque a gente fala da sociedade, a gente fala de incluir, né? E a gente tem muitos talentos, mas que poucos estão sendo reconhecidos porque as pessoas estão tão focadas, como eu disse, porque estão focadas no externo e não na essência, não na vida interior. A minha deficiência é só um detalhe perto de tudo aquilo que eu sou capaz de fazer. E o outro só consegue reconhecer isso se ele estiver com as práticas de atitude de inclusão e acessibilidade. Quando eu falo de acessibilidade, eu sempre gosto de afirmar que a mais importante não é sobre rampa e não é sobre um elevador, porque pode ter isso e o local ainda assim ser não inclusivo, porque as pessoas não terão atitudes inclusivas e de acessibilidade. Então, a gente precisa primeiro entender que a primeira atitude, que a primeira acessibilidade começa na atitude e, a partir disso, a gente começa a perceber o que mais importa para gerar nas questões de objeto, como, por exemplo, quando eu cheguei aqui, já tinha um canudo. Às vezes, vou dar uma dica para vocês, quando às vezes eu já fui para podcast, às vezes eu tenho que pedir, gente, um canudo, porque não teve aquela atitude própria. Eu não estou julgando. Tudo é uma construção, é uma educação. Cada um vai aprendendo, repassando para o outro, mas olha que bacana. Num simples ato, já mostrou a acessibilidade. E é isso. Isso é inclusão. É no simples detalhe que possa gerar aquela atitude, aquela sensação na pessoa com deficiência de que ela está incluída e que ela está pertencente àquele lugar. Que ela pertence àquele lugar, né? Isso mesmo. É uma aula. Nossa, a gente só aprende aqui. Gente, recomendo muito esse livro, tá? A história toda dela, ele realmente é emocionante do início ao fim. Na página 92, você fala que a sociedade, de um modo geral, tende a subjugar pessoas com deficiências. E esse pensamento é caracterizado como capacitismo, né? Ou seja, atitudes preconcebidas de não conferir à pessoa com deficiência a capacidade que tem, independente da razão da sua deficiência. Perfeita colocação, né? E como você lida com essas críticas, esses preconceitos, né? Essa questão toda do dia a dia, né, seu? Sim, então, você até falou do subjugamento, isso é muito importante, né? Vamos usar até um exemplo. Numa sala de aula, muito tempo atrás, assim que eu saí do hospital, né? Eu fui numa aula de artes e a professora me passou um trabalho totalmente diferente dos outros alunos. E eu sempre sou aquela aluna de observar muito, né? De me posicionar. Eu, como assim? O meu trabalho é diferente do outro. E aí eu questionei a professora, perguntei o porquê que era diferente. Aí ela disse, porque talvez, com certeza, você não vai conseguir pintar. Eu falei assim, não, professora, mas eu tenho uma adaptação, né? Basta ter uma pergunta. Então, às vezes, quando gera esse subjugamento no seu psicológico, automaticamente você precisa pôr em prática a pergunta. Porque é o natural que vai gerar essa troca, esse engajamento positivo, essa comunicação qualitativa entre as pessoas com deficiência. Claro, como é que a professora vai adivinhar que você tem uma adaptação? Mas se ela perguntar, ela vai saber. A gente vai ter uma troca na conversa de saber o que é melhor para mim, o que é melhor para outra pessoa com deficiência, porque pessoas com deficiência não são